A Escola Neoclássica de Economia se desenvolveu no período de 1870 até mais ou menos 1929 e surgiu como uma nova forma de pensamento da economia. E como o próprio nome indica, esta corrente é derivada da escola clássica, pois teve suas bases fundamentadas na teoria anterior, mas com algumas diferenças. Estas diferenças serão trabalhadas mais para frente no nosso vídeo. Mas agora, voltando à nossa introdução, a escola neoclássica também pode ser chamada de escola marginalista. Mas o que seria de fato esta escola ou vertente? Esta escola tinha, desde o seu início, o objetivo de mostrar o funcionamento do mercado. Esta vertente acreditava que o homem saberia, por meio da racionalidade, equilibrar seus ganhos e, consequentemente, seus gastos. Ou seja, a economia sempre convergeria para um ponto de equilíbrio. Em síntese, a escola procurava determinar as causas da riqueza para a alocação de recursos, visando sempre a maximização da utilidade. A teoria do valor de utilidade é basicamente a utilidade que cada produto traz para seus consumidores. E qual o objetivo dessa teoria? Tinha como objetivo maximizar a utilidade. Além disso, esta vertente apoia a liberdade de mercado e a economia voltou-se para um lado mais técnico. Assim, adota-se a teoria da escolha racional e análise marginal. E também caracterizou-se pela abordagem microeconômica. Além dessa introdução, você verá nesse vídeo as principais características da escola neoclássica, seus principais pensadores e a diferença entre escola clássica e neoclássica. Agora vamos aprender um pouco sobre as características da escola neoclássica. Os neoclássicos acreditam na análise estática, porque ela se utiliza do conceito ceteris paribus, ou seja, que as variáveis que não estão sendo estudadas, elas permanecem constantes. A segunda característica é a preferência do consumidor. Ela é baseada na premissa de que as pessoas se comportam de um modo racional, na tentativa de aumentar o grau de satisfação da aquisição daquele bem ou daquele serviço. A terceira característica que os neoclássicos utilizam é o raciocínio de utilidade marginal, para poder decidir o que produzir e o que consumir. Assim, um fator pode ser mais valioso quanto for menor sua disponibilidade. Além disso, os neoclássicos se utilizam da abordagem microeconômica, ou seja, eles valorizam o indivíduo, a firma e o mercado de concorrência perfeita. Os neoclássicos desenvolveram também a teoria do equilíbrio, na qual as variáveis econômicas interagem e o sistema manifesta uma tendência de equilíbrio pela livre força de mercado. Temos também como característica a racionalidade, onde as firmas e os consumidores se utilizam desse conceito a fim de aumentar seus lucros e também a satisfação deles. Para os neoclássicos, a moeda não é um bem útil. Ela só serve para a troca de bens e serviços, E ainda eles acreditam que não existe entesouramento. Toda a renda é gasta. Os neoclássicos acreditam também no pleno emprego dos fatores. Para eles, o estado normal da economia seria de equilíbrio automático, ou seja, não existe crise e também não existe a superprodução. Eles também têm como característica que o desemprego da mão de obra não existe, pois todos os trabalhadores que quiserem trabalhar a preço de mercado irão conseguir algo para trabalhar, uma ocupação. Além disso, os fatores de produção, trabalho, recursos naturais e capital variam de acordo com sua utilidade no mercado.
Na teoria neoclássica, o capital ele é visto como um bem, ou seja, os indivíduos renunciam renunciam o capital no presente para no futuro usufruí-lo. Os neoclássicos desenvolveram também a teoria das externalidades, que são os efeitos colaterais desenvolvidos pelas pessoas que não estão envolvidas naquelas atividades para a produção de bem ou de serviço. E elas podem ser, as externalidades podem ser positivas ou negativas. Essas foram as características gerais da escola neoclássica. Vale ressaltar que essa teoria teve contribuição de matemáticos, estatísticos, economistas, historiadores, e nem todos eles concordam com todas essas características, com todas essas afirmações. Atualmente, os neoliberais, eles reformularam, estudaram, atualizaram essas características e se utilizam, em alguns países desenvolvidos, em sua economia. Alfred Marshall, economista britânico, nascido em 1842 e falecido em 1924. Foi professor em Cambridge, onde teve Keynes por aluno. A sua principal obra é Princípios da Economia, publicado entre 1890 e 1907. Marshall tem na teoria econômica uma posição central e dominante. A forma como utilizou a matemática trouxe à economia alcance e profundidade e transformou metodologicamente a abordagem desta ciência. Marshall foi o fundador da análise de equilíbrio parcial, aquela parte dos livros de microeconomia que trata da oferta e demanda em um mercado de um produto isolado, como por exemplo o suco de laranja. O objetivo principal da teoria é mostrar como se comportam os preços e quantidades de equilíbrio produzidos no mercado. Para tal, desenvolveu o conhecido diagrama de oferta e demanda, cujo cruzamento resulta no ponto de equilíbrio de mercado. Podemos relacionar a utilidade marginal decrescente com a curva de demanda. O preço que o consumidor estaria disposto a pagar por um bem reflete sua utilidade marginal. Quanto mais bens se consome, menor é a utilidade marginal e menor é o preço que se está disposto a pagar. Quanto à oferta, Marshall também aplica o princípio marginalista. Embora não utilize o princípio subjetivista, a curva de oferta é derivada com auxílio do conceito de custo marginal crescente no curto prazo. Ao ignorar o elemento subjetivo na construção da oferta, o autor acaba adotando a teoria objetiva do valor dos clássicos. O custo no longo prazo é dado pela quantidade de trabalho empregada, que tem o seu valor dado pelo custo de produzir o trabalho. A determinação do preço e quantidade de equilíbrio é dado pela interseção das curvas de oferta e demanda. Se a quantidade for inferior à de equilíbrio, o preço que os consumidores pagariam, preço de demanda, seria superior ao preço de oferta, tornando lucrativo para as firmas expandir a produção até o ponto de equilíbrio. Marshall também estudou o problema da alocação de fatores produtivos. Examinou tanto o caso em que os fatores entram como complementos perfeitos, como no caso em que o cabo e a cabeça do martelo, que são usados na proporção 1:1, quanto no caso no qual os fatores podem ser substituídos diante de alteração em seus preços. O fundamental é que se iguale o valor do produto marginal gerado por cada fator no seu custo. Se esta igualdade não ocorrer, não seria lucrativo substituir um fator por outro. Do lado da demanda, Marshall desenvolve o conceito de elasticidade de preço, também utilizável para a curva de oferta. A elasticidade da demanda mede a variação percentual da quantidade demandada devido a uma variação percentual pequena nos preços. Matematicamente temos, quanto mais elástica for a demanda, mais bem substitutos ao bem analisado poderemos encontrar. Maior participação desse bem no orçamento e mais dispensável é o seu uso. Bem, vamos falar sobre Léon Waras. Ele é um economista francês que nasceu no dia 16 de dezembro de 1834 na Normandia, noroeste da França, e morreu na Suíça no ano de 1910. É considerado como um dos fundadores da Escola de Lausanne de Economia, também chamada Escola Matemática da Economia. O Waras foi um dos 3 líderes da chamada Revolução Marginalista,
O autor defendia a livre iniciativa como um instrumento para alcançar a justiça social e a justificava matematicamente, unindo as teorias de produção, troca, moeda e capital. A Escola de Lausanne de Economia é uma vertente do pensamento econômico neoclássico, e a característica central da escola foi o desenvolvimento da teoria do equilíbrio geral. A teoria do equilíbrio geral visa explicar o comportamento da oferta, da demanda e dos preços em uma economia constituída de vários mercados interagentes, buscando provar que a interação entre demanda e oferta resultará no equilíbrio geral. A teoria do equilíbrio geral, que data dos anos de 1870, é um ramo da teoria microeconômica e trata de dar uma explicação global ao comportamento da produção, do consumo e da formação de preços em uma economia com vários mercados. Os preços e a produção de todos os bens, incluindo o preço do dinheiro e dos juros, estão relacionados. Uma mudança no preço de um bem, por exemplo, o pão, pode afetar outro preço, por exemplo, o salário dos padeiros. Se o gosto do pão depende de quem seja o padeiro, a demanda do pão pode se ver afetada por uma mudança no salário dos padeiros e, por conseguinte, no preço do pão. A Revolução Marginalista foi uma série de contribuições teóricas que fundamentariam uma nova abordagem da economia, o marginalismo, que baseia-se na ideia de que o valor econômico resulta da utilidade marginal. A criação do conceito de utilidade marginal veio trazer resposta ao paradoxo da água, que é tão útil, mas tão barata, e do diamante, que é tão caro, mas tem utilidade relativa. Hoje, esse conceito é a base teórica da análise econômica da demanda. Para um consumidor que esteja com fome, a primeira fatia de pão tem a utilidade enorme. Essa utilidade vai decrescendo à medida que se vai adicionando mais unidades de pão. A 10ª fatia já representará uma utilidade bem menor que a primeira. A 30ª fatia já terá uma utilidade quase nula. E a 100ª pode até ter uma utilidade marginal negativa, se causar, por exemplo, uma indigestão em nosso consumidor. Vilfredo Pareto foi um sociólogo, teórico e economista italiano. Nasceu em Paris, na França, no dia 15 de julho de 1848, filho de um aristocrata italiano que tinha ido para o exílio político na França. Em 1867, a sua família volta para a Itália. Nesse mesmo ano, graduou-se em matemática e em física e graduou-se em engenharia em 1870. Em 1874, é nomeado diretor de uma siderúrgica na Florença. Nessa época, dedicou-se ao estudo sociológico, da economia, da filosofia e da política. Em 1889, Pareto se casa com a jovem russa e renuncia à sua função na siderúrgica, onde dedica-se a escrever panfletos contra a política protecionista do governo italiano no mercado interno e suas políticas militares. Em 1894, publica o seu primeiro trabalho, Curso de Economia Política, onde reúne uma grande quantidade de comentários de economistas. Em 1906, publicou a sua obra mais relevante, Manual de Economia Política. O princípio de Pareto é a explicação mais aceita sobre os motivos que legam a algo acontecer. Segundo a regra 80-20, os 20% dos esforços vão representar 80% dos resultados. 80% de suas vendas são geradas por 20% dos seus consumidores. 80% do seu lucro são gerados por 20% dos produtos. Essas coincidências têm um nome, que é a Lei de Pareto. E foi através desse estudo que ele percebeu que a distribuição de riqueza não se dava de maneira uniforme, havendo uma grande concentração, 80% nas mãos de uma pequena parcela da população, que era os 20%.
Vilfredo Pareto morreu em Genebra, na Suíça, no dia 19 de agosto de 1900. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a economia clássica e a economia neoclássica. A economia clássica é a primeira escola moderna do pensamento econômico, onde geralmente é aceito como um ponto de partida desse pensamento a obra A Riqueza das Nações, do economista Adam Smith. Então, seus conceitos em geral giram em torno da noção de que os mercados tendem a encontrar um equilíbrio econômico a longo prazo. Esse pensamento surge na segunda metade do século XVIII e início do século XIX, tendo desse modo suas ideias centralizadas nas transformações dos processos produtivos trazidos pela Revolução Industrial. Então, isso é demonstrado na fala de Adam Smith, onde ele afirma que o que determina a prosperidade de um país não é seu ouro ou sua prata, mas sim o trabalho humano. Então, consequentemente, qualquer mudança que aprimore as forças de produção vai potencializar sim o enriquecimento dessa nação, sendo a principal delas a divisão social do trabalho, que foi amplamente estudada por ele. Então, os economistas clássicos defendem o liberalismo e trazem o conceito da racionalidade econômica, no qual cada indivíduo deve satisfazer suas necessidades da melhor forma, sem se preocupar com o coletivo. O liberalismo ele defende o fim da intervenção no Estado, na economia, a livre concorrência e o fim dos monopólios. Então, para Adam Smith, o Estado deve empenhar apenas 3 funções: manter a segurança militar, administrar a justiça e construir e manter certas instituições públicas. A escola clássica também aborda as causas das crises econômicas, as implicações do crescimento populacional e a acumulação do capital. Já na escola neoclássica, suas ideias trazem de volta os princípios da teoria clássica, porém adaptados para as novas necessidades que estavam surgindo. Na década de 50, as organizações estavam crescendo muito e se fez necessário um novo tipo de abordagem para esse novo contexto organizacional. A teoria neoclássica visa tratar a organização sob o ponto de vista administrativo, sendo composto por funções como o planejamento, a organização, a direção e o controle, que fundamentam-se em princípios que têm um valor preditivo. Então, a escola clássica se ocupa com o estudo da riqueza. No entanto, a neoclássica coloca outro tipo de problema no centro da atenção dos economistas. A economia não seria necessariamente a ciência da riqueza, mas a ciência da ação humana. As duas tradições diferem segundo a teoria do valor adotado por cada uma delas, enquanto que para os clássicos o valor dos bens é dado pelo custo de produção e a quantidade de trabalho necessária para a produção desses bens. Para os neoclássicos, o valor de uma unidade de um bem específico é dado pela sua utilidade para atender às necessidades das pessoas.